Quero terminar, Sr. Deputado. A proposta de lei foi aprovada. Vamos ver. Existe um consenso largado sobre isso. Faz favor. As consequências do espaço desta nossa Assembleia, chamada Passos Perdidos. Bem-vindas e bem-vindos ao Passos Perdidos, uma visita aos corredores do poder onde se escrutina o trabalho dos representantes. Passos Perdidos é o novo programa do É Apenas Fumaça, em parceria com o portal Hemiciclo, um espaço que visa aproximar os cidadãos da democracia e de uma das suas mais importantes instituições, a Assembleia da República. Todos os meses atravessamos a sala dos Passos Perdidos, o corredor mais visto do Parlamento, onde se cruzam políticos, jornalistas, assessores, para questionar as decisões de deputados e deputadas. O nosso primeiro convidado é Tiago Barbosa Ribeiro, sociólogo, 34 anos, deputado do Partido Socialista, foi eleito pelo Círculo do Porto em 2015. Coordena os deputados do PS para as áreas do trabalho e segurança social na atual legislatura. Já foi presidente da Conselhia do PS Porto entre 2015 e 2018 e também chefiou a Federação Distrital da Juventude Socialista do Porto entre 2013 e 2014. Mas a sua vida partidária começou no Bloco de Esquerda. Chegou a concorrer a deputado pelo Bloco nas listas do Círculo do Porto em 2015, em 18º lugar. Bem-vindo. Obrigado. Em 1983, o ano em que nasceste, o salário mínimo nacional era de 64,80 € por mês. O mais baixo que um deputado ou deputada na Assembleia da República podiam ganhar nesse ano eram 257,38 €, excluindo ajudas de custo, abonos de representação ou o desempenho de outros cargos no Parlamento. Hoje, o salário mínimo está nos 580 € mês e um deputado ou deputada ganha no mínimo dos mínimos 3.624,41 €, fora todos os complementos, trabalho político, apoio à habitação, deslocações, despesas de representação. Tu conseguirias sobreviver com 580 €, Tiago? É uma boa pergunta. Boa tarde. Antes de responder à pergunta, sendo a primeira entrevista, gostaria de vos dar os parabéns e felicitar-vos por esta iniciativa. Parece-me ser muito relevante a parceria que estabeleceram, também com o Hemiciclo, e creio que é muito importante, enfim, dotar a sociedade civil, os jornalistas, os ativistas de instrumentos que permitam escrutinar e clarificar um pouco o que se faz dentro desta casa que é de todos, afinal. Nós só cá estamos temporariamente. Relativamente a essa pergunta, de facto, o salário mínimo em Portugal é muito baixo, o salário médio em Portugal é muito baixo, e não digo que todos os salários que se paguem em Portugal sejam baixos. Obviamente, sobreviver com o salário mínimo em Portugal é um exercício de heroísmo. O salário mínimo em Portugal é muito baixo e, portanto, parece-me que devemos continuar o esforço que temos vindo a fazer para aumentar o salário mínimo. Eu, enfim, estou neste momento a exercer funções no Parlamento. Eu trabalho numa empresa na minha cidade, no Porto, com quem, enfim, neste momento estou em exclusividade no Parlamento, mas mantenho o vínculo. E, portanto, enfim, iniciei a minha carreira como toda a gente, fui estagiário, sei bem das dificuldades porque passam muita gente, mais jovem e menos jovem, em Portugal, quer para arranjar emprego, quer para sobreviver com baixos salários, fazer face às suas despesas, fazer face às suas obrigações, e, portanto, parece muito importante que nunca percamos o foco daqueles a quem respondemos e, sobretudo, àqueles que nem sequer emprego têm e que, portanto, vivem no limiar de situações muito difíceis. Tu, no dia 6 de março de 2013, no teu Facebook, tinhas uma publicação, dizias basicamente que isto é impossível em Portugal, em 2013, viver com 15 € por dia. Atualizando hoje, seriam 18. Tu achas que é possível viver com este valor? Acho que é muito difícil viver com esse valor. Acho que enfim, parece-me que é função, a conclusão que retiro disso é que é função de quem exerce funções políticas, passa a redundância, trabalhar para que esses valores aumentem. A tensão que vivemos atualmente no mundo do trabalho, tem vindo a ter várias dimensões. A questão dos salários e dos salários baixos relaciona-se com outras dimensões que vivemos e que certamente iremos falar mais para a frente, que resultam muito do modelo que foi implementado durante a vigência da Troika e do anterior governo, que previa uma grande individualização das relações de trabalho, previa uma grande compressão salarial, portanto, a ideia de que teríamos um choque interno baseado na desvalorização do valor hora, da força de trabalho, de fato ao trabalho, e tínhamos também depois outras dimensões relacionadas com a segmentação e com a quebra de contratação, com a quebra da contratação coletiva. Há várias componentes quando analisamos os baixos salários que devem ser também, enfim,
complementadas, digamos assim. Não é indiferente a existência de bons ou de maus serviços públicos, por exemplo, para quem não consegue, por via do seu salário, aceder a outro tipo de condições. E, portanto, a ideia até que há um imposto negativo quando cortamos serviços públicos, na saúde, nos transportes, na educação, que incide precisamente sobre aquelas pessoas que não conseguem aceder a outro tipo, pelo mercado, digamos assim, a esses serviços. E, portanto, a questão salarial é uma questão determinante, porque é pelo mundo do trabalho que nós nos inserimos socialmente, é por ele que ganhamos a nossa identidade e é por ele que ganhamos o nosso ganha-pão. E, portanto, os salários que se praticam em Portugal e que se têm vindo a praticar em Portugal, ao longo de muitos anos, são salários indecorosos e, portanto, parece muito importante que tenhamos como principal ou como preocupação central, se não a principal, o reforço desses salários. Mas não achas que há uma diferença muito grande entre aquilo que ganha um deputado, por exemplo, e aquilo que ganha uma pessoa que ofira o salário mínimo? Por exemplo, o salário mínimo em 2015 era de 505 euros e em 2018 é de 580. O estatuto remuneratório dos deputados, em 2015 um deputado ganhava 3.360 euros, em 2018 ganha 3.624. Há aqui uma diferença de aumento muito grande, não é? Aumentou entre 2015 e 2018 263 euros, que é quase o salário dos deputados. É verdade que teve que ver com uma série de restrições que estavam e que aconteciam por causa da Troika, não é? E das medidas de austeridade. Mas também é verdade que é uma disparidade muito grande. Não achas que isto não choca as pessoas quando há, a determinado momento, discussões sobre aumentar ou não aumentar 10 euros ou 15 euros do salário mínimo? Diria que sim, e que essa diferença é objetiva. Diria também que não me parece que devemos colocar sempre como foco de comparação, digamos assim, propriamente os deputados ou os titulares de órgãos públicos. A discussão sobre os salários ou sobre as remunerações é uma discussão que não deve estar circunscrita, na minha opinião, aos deputados. Os deputados é que determinam, não é? Têm um poder muito grande nas mãos para determinar... Mas naturalmente que os titulares dos órgãos públicos e políticos em concreto têm responsabilidade sobre isso e sobre tudo o resto na nossa sociedade, do ponto de vista legislativo. A questão aqui que se coloca é que o déficit de salários, digamos assim, ou déficit de remunerações, que é consensual, creio eu, no nosso país, só não é para quem entende que devemos prosseguir um modelo, enfim, de compressão salarial, é um modelo que não se solve com um passo de varinha de mágica, quer dizer. E, portanto, o caminho que foi feito, ou que está a ser feito ao longo deste governo, desta maioria, permitiu que, sendo salários baixos e sendo salários consensualmente baixos, acho que não é motivo para propriamente nenhum fogotório, é certamente de valorizar que desde 2015 tínhamos aumentado o salário mínimo, por exemplo, em 15%, falaste aí há pouco desses aumentos, sim. Em 3 anos o salário mínimo aumentou 15% e o salário médio nos últimos 3 anos aumentou 2%, cerca de 2%, mais coisa, menos coisa. Portanto, quer dizer, obviamente os salários são baixos, o comparativo depois nas funções, há funções que têm determinados salários que podemos considerar mais elevados, menos elevados, podemos ir ao PSI 20, podemos ir à banca, podemos ir aos gestores das empresas, podemos ir à própria disparidade salarial dentro das empresas, uma discussão que agora também se relaciona com a disparidade salarial de procurarmos limitar... Achas que devia haver um salário máximo? Eu creio que devia haver um salário máximo. Eu creio que devia haver uma diferença, pelo menos que fosse aceitável, entre aquilo que ganha um trabalhador dentro de uma empresa e o que pode vir a ganhar ou que ganha um CEO ou um administrador dessa empresa. E nós temos visto que em muitas empresas, sobretudo empresas de elevada rentabilidade, essa disparidade muitas vezes está na ordem das centenas e, portanto, não me parece que exista nenhuma razão de mérito ou de demérito, nem nenhuma razão de excepcionalidade da profissão, no exercício da profissão de nenhum trabalhador, seja ele, enfim, operário ou CEO de uma empresa, que leve a que um trabalhador leve para casa 580 euros e o seu CEO leve para casa 20, 30, 40, 50 mil euros. E, portanto, isso relaciona-se com uma desigualdade salarial e essa desigualdade salarial está depois associada a outro tipo de disparidades sociais e desigualdades sociais que são, aliás, um custo social para todos nós. No caso dessa questão da desigualdade salarial dentro das empresas, é uma questão que parece pertinente, que é aquela ideia de que o Estado não tem que intervir nisso. Portanto, o Estado não... Esta discussão, enfim, não é uma discussão para esta legislatura, mas é algo que está neste momento em debate público, em alguns setores da esquerda, a questão do delta salarial, uma diferença, há vários nomes consoante os países, uma diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais. Há várias formas de o fazer
E, obviamente, que o Estado tem que intervir aí, porque as empresas e as organizações privadas são organizações privadas geridas dentro de um quadro regulatório existente e de um quadro legislativo existente, do qual fazem parte regras. E, portanto, as empresas não podem contratar crianças, porque há proibição de trabalho infantil, claro. Não podem pagar menos do que o salário mínimo para 8 horas de trabalho, não podem ter, por exemplo, fazer dumping ambiental, por exemplo, e, portanto, a questão de uma imposição, que é obviamente uma imposição legislativa, naturalmente será, se ela vier a exigir, como são muitas outras. São muitas outras porque entendemos que fazem parte de uma sociedade decente, e essa sociedade decente pressupõe que que faça esse caminho. Se tu tens essa visão, por exemplo, porque é que votaste contra propostas do PCP, quer em 2016, votaste contra em 2016, abstiveste em 2017 em projetos de resolução do PCP para aumentar o salário mínimo nacional? Porque os aumentos do salário mínimo nacional nesta legislatura têm ou obedecem, de certa forma, a uma previsão e a uma contratualização que nós estabelecemos, quer com os nossos parceiros parlamentares, quer com a sociedade em geral no nosso programa de governo. E isso está a ser cumprido. A questão do cumprimento das metas que temos em cima da mesa é em si mesmo um facto que deve ser estimulado e deve ser valorizado. Ir mais além do que essas metas neste momento é sempre uma discussão que pode e deve ser feita. Essa discussão, quando se trata de alterar um salário mínimo que não está no programa de governo, que não está nas posições conjuntas, estando o governo a cumprir aquilo com que se comprometeu, nomeadamente com os nossos aliados parlamentares, é algo que deve ser salvaguardado, e daí essas votações, e serão essas votações no que depende de mim até ao final da legislatura. Isso pode ser visto por quem ganha um salário mínimo tão baixo como algo relativamente hipócrita, que é dizer assim: sim senhor, eu acho que se ganha muito mal em Portugal, mas politicamente combinámos isto e é isto que vamos fazer. O pensamento, se calhar, da maior parte das pessoas, então, mas se achas que se ganha pouco, façam lá o favor de aumentar isto. E é o que temos vindo a fazer, 15% desde o início da legislatura. Portanto, obviamente que o aumento do salário mínimo vai ser sempre aquém de expectativas, e vai ser sempre aquém de expectativas mais ou menos generalizadas. Depois podemos discutir se o aumento do salário mínimo já está no comparativo europeu, enfim, daquilo que podemos considerar minimamente alinhado, se esse aumento do salário mínimo não prejudica outras condições de competitividade, etc, etc, etc. Uma discussão que é feita na sociedade em geral sempre que se aumenta o salário mínimo, também na concertação social e nos diferentes partidos. Okay. O PCP em concreto, nesse acordo do aumento do salário mínimo, não estabeleceu com o PS uma posição conjunta como estabeleceu o Bloco de Esquerda para o aumento até aos 600 euros. Em 2019. Em 2019, no próximo ano, e esse aumento será feito novamente. Enfim, estabeleceu connosco outro tipo de compromissos que estão plasmados no programa de governo, e eu creio que é em torno desse compromisso que vamos continuar a caminhar, a trabalhar, tendo um caminho que está a ser feito que é positivo em torno dessa ideia. Como é que tu vês a reivindicação da CGTP neste 1º de maio, no Dia do Trabalhador, em que punha a fasquia nos 650 euros de salário mínimo para 2019? Achas que... Responde àquilo que eu estava a dizer. Responde que a expectativa das diferentes forças sociais e compreendo bem essa posição da CGTP, é legítima, ela deve ser feita. Se aumentássemos este ano para 650 euros, certamente que a reivindicação da CGTP seria para aumentar para os 700 euros. Se aumentássemos para os 700, a reivindicação seria os 750 ou algo do género. Portanto, essas reivindicações são natural nas forças sociais, tal como é natural haver resistências ao aumento que já foi feito por parte de outro tipo de forças sociais e das confederações, desde logo. Aliás, que rejeitaram essa posição, enfim, posição que também respeitamos, registamos, claro, e não acompanhamos. E, portanto, é na tensão entre essas forças que há um programa de governo, e esse programa de governo está a ser cumprido, e é em torno disso que eu vejo com naturalidade essas posições. Gostava que falássemos agora do PREV-PAP, que é uma palavra complicada, mas que quer dizer Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Função Pública. Portanto, é um programa no qual tu estiveste envolvido no desenho, não é? Que foi trabalhado quer com o Bloco de Esquerda, quer com o PCP. E sobre este tema, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, no dia 6 de março de 2018, emitiu um comunicado assinado pelo Presidente, António Fontinhas Fernandes, que é reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde dizia basicamente que, e estou a citar, o PREV-PAV não garante o princípio do mérito como critério de entrada na administração pública e que a missão das universidades pressupõe uma elevada rotação dos seus investigadores e bolseiros, o que exige uma formação especializada dependente de durações temporais elevadas, que não deverá ser confundida com necessidades permanentes. Sendo deputado, né, e tendo estado envolvido na criação do PREV-PAV, como é que tu vês estas declarações dos reitores nacionais? Achas que se pode classificar esta posição como um boicote à aplicação da lei?
Eu conheço essa posição dos reitores, já foi aliás objeto de debate no Parlamento, até creio que num debate quinzenal diretamente com o Primeiro-Ministro, e não particularizando em concreto no caso dos reitores, há um princípio que preside ao PREV-PAP. E esse princípio pressupõe a regularização dos vínculos precários na administração pública, de acordo com um conjunto de critérios que nós estabelecemos, de acordo com as CABs, com a participação dos representantes dos trabalhadores, com os representantes das instituições, no caso Conselho de Reitores, e isso não é nem interpretativo nem discricionário. Portanto, a expectativa que eu tenho como deputado é que o PREV-PAP e que os vínculos que estão precários na administração pública, ou vínculos atípicos que correspondam a um exercício de função precária, pode não ser uma coisa, pode não corresponder à outra, do estudo que foi feito, que presidiu à elaboração do PREV-PAP, identificamos mais de 100... Houve um levantamento feito e nesse levantamento foram mais de 100 mil vínculos atípicos que nem todos correspondem a vínculos precários, são coisas diferentes. Dentro desses vínculos precários existem depois muitas multiplicidades também, até porque a administração pública apercebi-me, não é que não soubesse, mas quer dizer, apercebi-me mais nas entranhas da máquina com o PREV-PAP, a multiplicidade tremenda e até alguma criatividade no exercício da precariedade que fomos acumulando ao longo de muitos anos. Aliás, o último plano de regularização de precários aconteceu no governo de António Guterres, portanto já vai há mais de 20 anos, portanto, este ajuste, este acerto de conta histórico, digamos assim, do Estado com os seus trabalhadores precários, é algo que tem que ser feito, é algo que não merece, não pode merecer resistências, desde que a evidência do vínculo atípico seja verificada. Naturalmente que depois... É tudo menos uma declaração de quem está muito contente com a existência deste programa, não é? Admito, e há questões também elas próprias orçamentais, quer dizer, não queria estar propriamente a decompor a questão dos reitores, até porque isso relaciona muito com o ensino superior, que eu não acompanho diretamente, embora seja tudo trabalho, depois há áreas setoriais. Mas escolhemos esta citação por ser muito significativa, não é? Certo. Não é todos os dias que os reitores fazem declarações públicas, certo, e políticas, sobretudo numa posição que pode ser lida como de afronta a algo que, em teoria, pedem bastantes vezes, que é poderem contratar e ter fundos para ter recursos humanos, professores, investigadores, não é? E aqui parece que dizem que não querem, ou que isto não lhes agrada muito, não sei. Também dizendo que não têm dotação orçamental suficiente. Agradando ou não, terão que cumprir os pressupostos que estejam evidenciados nas CABs. Naturalmente não podem também exercer nenhum tipo, nem nesse caso nem em qualquer outro, nenhum tipo de boicote que seja verificado às CABs, até porque depois há a condição de recurso do próprio trabalhador são as para as comissões de avaliação bipartidas. E, portanto, eu reuni ao longo do processo de pré-elaboração, digamos assim, do PREV-PAP, reuni com muitos trabalhadores das universidades, bolseiros técnicos, bolseiros da FCT, investigadores, trabalhadores que estavam a exercer abrigo de bolsas, funções, muitas delas administrativas, e, portanto, há uma multiplicidade também de situações nas universidades, e não há também 2 casos em cada universidade, se formos ver a realidade depois em cada academia. E, portanto, quer dizer, o PREV-PAP pressupõe essa regularização. Pressupõe que desde que haja a evidência de vínculo de trabalho, que esse vínculo de trabalho seja estabilizado de acordo com os critérios de laboralidade que nós identificamos, e esse vínculo tenha que ser regularizado. E, portanto, a expectativa que eu tenho, e a expectativa certamente que o Governo tem, é que esses vínculos venham a ser cumpridos, e cá estaremos para, verificar se isso vai ser ou não. O Ministro das Finanças, na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, passado 23 de maio, deu alguns números, não é? Disse que existiam 11.575 pareceres favoráveis das tais CABs, as comissões de avaliação bipartida, e que desses 6.679 estavam homologados. Isto para se perceber o processo, ou seja, os trabalhadores concorreram, apresentaram ou foram identificados, portanto, não tinham que concorrer desde que tivessem naquele estudo que eu referi, estavam identificados como sendo trabalhadores precários, estavam automaticamente elegíveis, digamos assim, para serem verificados. Fez-se um levantamento desses casos em que podia ser o trabalhador a auto-identificar-se. E abriu-se também a possibilidade do trabalhador poder ele próprio concorrer. E depois aquilo é avaliado por estas tais comissões de avaliação bipartida, e daí é que sai a o Governo decide ou não
se aquilo é correto ou não é correto, para abrir um concurso para a pessoa se poder candidatar. É isso, não é? Portanto, dos 11.565 pareceres favoráveis, 6.679 foram homologados. Especificamente, depois a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, detalhou os números e disse que de 2.306 procedimentos concursais iam dar origem a 5.642 postos de trabalho. Ainda assim, isto parece muito pouco face aos números que foram falados, não é? 100 mil, depois desses 100 mil, 30 mil pessoas teriam concorrido. Porque é que achas que temos números são pequenos? Porque há muitas críticas, não é? O movimento Precários do Estado aponta várias críticas à execução do PREV-PAP. Atraso na abertura dos concursos, falta de transparência, dizendo que não há mecanismos de proteção para trabalhadores que, estando ali numa situação de meio termo, terminasse o contrato, mas tendo apelado antes, não se soubessem em que situação é que estavam depois, dizendo que há estas tentativas por parte de alguns setores, como o ensino superior, e que nas autarquias a situação também há muita imaginação a esconder precários e a contratar pessoas que desempenham funções permanentes. Como é que tu vês isto, tendo trabalhado e tendo acompanhado esta situação? Ora bem, há várias situações, portanto excluo desde logo a análise daqueles, enfim, que não têm forma de avaliar, daquelas situações em que se evidencie, naturalmente que serão críticas que podem ou não ser legítimas, algum tipo de boicote por parte da administração ou por parte, quer dizer, não conheço ou não antecipo que nenhum responsável de nenhuma administração, nenhuma direção-geral, nenhuma empresa pública, nenhuma instituição do Estado queira impedir que trabalhadores que trabalham com ele, com esses diretores, com esses responsáveis há vários anos, muitos deles, por isso é que estamos a falar deste processo, não queiram resolver essa situação. Eu também tenho falado com muitos responsáveis na altura, agora nem tanto, na altura da elaboração do processo, e falei também com muitos responsáveis também dessas instituições, e o que nos solicitavam era precisamente mecanismos para poderem não contratar, mas também, se possível, mas sobretudo regularizar. Isso também acontecia muito nas estruturas de missão, por exemplo, nas CCDRs, portanto há assim casos muito diversificados. E, portanto, excluo da análise os casos que possam ser casos de tentativa de contornar o processo, esses terão que ser analisados e não são aceitáveis. Depois, a questão da dimensão. A questão da dimensão não tem propriamente nenhuma teoria para os números neste momento, enquanto o processo não estiver fechado. Há, de facto, um número que nos deve suscitar, enfim, alguma análise, que foi a diferença entre o número de trabalhadores identificados com vínculos atípicos, no tal estudo, os 100 e tal mil, e os trabalhadores depois que efetivamente concorreram ao processo de regularização. Isso pode ser por boas ou por más razões. Boas razões, enfim, existem menos precários que aqueles que nós achamos no perímetro da administração pública. Isto exclui a administração local. Uma das acusações era haver demasiadas empresas de outsourcing que, na verdade, não tinham ficado integradas nessa contabilização, mas que trabalhavam de forma permanente para serviços públicos. Pronto, aí, enfim, estamos aqui neste momento na Assembleia da República, onde não acontece aquilo que acontece em muitas instituições do Estado, em que à porta não está um polícia, está um ProSeguro, ou enfim, um agente de segurança de uma empresa privada. E, obviamente, nesse caso, por exemplo, não estão incluídos no processo de regularização, e quem diz isso, outras funções que foram excluídas de forma racional, porque a dimensão do gradualismo nestas medidas é de facto entre eventualmente o ótimo e o possível, e portanto aí não conseguimos sequer antecipar o número, mas eu creio que quando falamos muito de outsourcing, na máquina pública, digamos assim, tem mais a ver com esse tipo de funções do que propriamente outras de nervo central dos serviços, digamos assim. É a minha opinião, é a minha sensação, e creio que corresponde também muitos gabinetes de design, muitos trabalhos ligados à comunicação que são subcontratados. Sim. E que na verdade... Sim, mas aí é preciso evidenciar o princípio de laboralidade, quer dizer, porque aí nós, quando estudamos o processo, identificamos exatamente o mesmo processo de evidência de vínculo precário que qualquer empresa tem que cobrir. Desde que tenha uma determinada percentagem de trabalho para uma única entidade, pressupõe-se, e um Tribunal de Trabalho em tese validará, que há uma evidência de laboralidade. Olha que não, que os tribunais de trabalho no reconhecimento de vínculos de falsos recibos verdes têm bastante que andar. Admito, mas acho que desse ponto de vista, neste caso em concreto, acabam por, enfim, nos casos que têm tido conhecimento, cobrir e cumprir aquilo que está na lei. Aliás, o facto de não se restringirem os princípios, a execução de um conjunto de princípios e permitir que dentro de um conjunto deles estejam identificados
sindicatos, pelo menos alguns, permite precisamente essa flexibilidade na fixação da jurisprudência que é favorável, acho eu, aos trabalhadores, ou aos futuros trabalhadores. E, portanto, nesse caso, para dar o caso dos recibos verdes, por exemplo, ou falsos recibos verdes, esse princípio está identificado no programa. Portanto, enfim, desse ponto de vista estaria salvaguardado. O que eu quero dizer é que existirão eventualmente muitos vínculos ou muitas situações que nós consideramos precárias que são tão só atípicas, porque a partir se me dissessem, bom, mas não permitiram que as pessoas se candidatassem... O que quer dizer com atípicas? Recibos verdes verdadeiros, digamos assim, por exemplo, portanto são funções que são acompanhadas... Profissionais liberais ou outros. Que são de facto profissionais liberais. Porque se nós não permitíssemos que os próprios trabalhadores se candidatassem de forma anónima, digamos assim, ou não pudessem ter um processo de candidatura transparente, porque aí, enfim, eu creio que a transparência do processo da candidatura em si, com o site, com toda a informação, com os prazos que foram dados, com o segundo prazo que foi dado, quando... Também porque houve atrasos a balançar... Não é? Sim, mas não foi por aí que, do ponto de vista, por exemplo, das candidaturas eletrónicas, que não foi o atraso no lançamento que depois não impediu o concurso... Ninguém de se candidatar. Exatamente, portanto, isso tem a ver com o lançamento em si do processo, não em concreto com fases do processo. E mesmo esse atraso foi algo relativamente residual à escala de uma legislatura. Mas o que é que esperas que resulte deste programa? Estávamos a falar de... Pronto, e portanto, só porque aí no início da questão, que ainda não me esqueci dela, havia aí várias situações e, portanto, no caso de só terem concorrido, enfim, estamos a falar de 30 mil pessoas que concorreram, são menos do que os vínculos identificados. O porquê, eu estava a concluir que não tem provavelmente nenhuma teoria concreta. Acho que a teoria a existir será uma teoria mais positiva do que negativa, ou seja, há um conjunto de pessoas que voluntariamente, por alguma razão, enfim, teríamos de fazer agora um outro estudo sobre isso, não se quiseram candidatar à regularização do seu próprio vínculo. Enfim, por razões ou não souberam como fazê-lo, ou não tiveram acesso à informação. Há muitas explicações que podem ser aduzidas. Foi um processo tão amplamente divulgado que me parece difícil, sobretudo porque as pessoas, os trabalhadores que estão nessa situação, nesse estudo, já foram aqueles que estavam considerados pelos serviços como trabalhadores permanentes e exercendo funções... enfim, que verificam a existência de um vínculo de trabalho, já foram integrados, tenham ou não feito a candidatura. E, portanto, a candidatura foi um processo de abertura no sentido de permitir que as pessoas pudessem furar muitas vezes esses problemas que identificaste no início, enfim, de algum tipo de boicote da sua própria administração ou algum tipo de dificuldade com a sua entidade, com a sua chefia, etc. E, portanto, elas puderam candidatar-se. Por outro lado, os próprios representantes dos trabalhadores, neste caso medidos através das suas organizações representativas, estão também nas CAPs, portanto também existe essa válvula, digamos assim, de acompanhamento. Portanto, quer dizer, naturalmente que o processo pode ter, enfim, não há nenhum processo perfeito, creio que é um processo bem intencionado e que nas suas linhas gerais procura resolver um problema, enfim, que estava difícil de medir até ao final da legislatura está... isso não tenho dúvidas. Está resolvida a questão da integração. Sim, não tenho grandes dúvidas sobre isso. E isso, aliás, terá que ficar estabilizado para o próximo Orçamento do Estado. Esse é o que está no limite. Claro. Portanto, e com esses processos já identificados, enfim, muitos poucos, enfim, são aqueles que neste momento estão a cumprir os critérios. Gostava que agora falássemos de um tema bastante importante, que são as alterações ao Código de Trabalho, que vão acontecer no dia 6 de julho. Nós estamos a gravar. Hoje é dia 5 de junho, é dia Mundial do Ambiente, estamos a gravar esta entrevista no dia 5 de junho, portanto daqui a um mês, já talvez com mais calor e num período mais de férias, vai-se discutir trabalho e vai-se discutir algo que pode mudar a vida de muitas pessoas. Na proposta do Governo, imagino que o Governo acha que é para melhor, na proposta dos parceiros da Geringonça talvez não seja bem assim, mas o que é que está em discussão? Portanto, no dia 30 de maio a Concertação Social chegou a um acordo, não é? O Governo, a UGT e as quatro, a Confederação Empresarial de Portugal, do Comércio e Serviços, dos Agricultores e do Turismo, assinaram um acordo de concertação social com esta proposta que o Governo vai levar a discussão no dia 6 e que depois tem outras propostas de outros partidos políticos. A CGTP não assina esta proposta, este acordo de concertação social e, resumidamente, depois corrigir-me-ás se isto não estiver correto, o que é que o Governo propõe? Alargar os contratos de muito curta duração, portanto aumentar de 15 para 35 dias, no máximo de 60 dias por ano com o mesmo empregador, estes contratos de muito curta duração, que eram contratos feitos para trabalhos muito concretos, não é?
criar uma taxa adicional à TSU, à taxa social única, para reduzir a precariedade, e isto tem algumas exceções. A taxa inicialmente que se falava era de 3%, agora é de 2%, e será aplicada às empresas que recorram à contratação a termo mais do que a média do seu setor. No final do ano apura-se a média, depois no outro ano avalia-se, e só em 2020 é que eventualmente isto será cobrado a alguém, com exceções já previstas também, nomeadamente na agricultura, no setor da agricultura. Limita-se a contratação a termo e temporária, portanto, os contratos a termo são reduzidos, a limitação das renovações também é reduzida, o corte de duração máxima dos contratos a termo incerto também muda, passa de 4 para 6 anos e impõe-se um limite... 6 para 4. De 6 para 4, sim, 6 para 4, e a imposição de um limite de 6 renovações ao trabalho temporário. Restringe-se as justificações para os contratos a termo, portanto, neste momento, em vez de serem empresas de 750 trabalhadores, agora empresas com menos de 250 trabalhadores só vão poder contratar a termo sem justificação. Tudo o que está acima disso precisa de uma justificação para não dar logo um contrato a prazo, não é? Ou melhor, sem ser a prazo, certo. Entrar nos quadros, como dizem quadros. As pessoas no dia-a-dia. Há um ponto que é bastante contestado, que é o alargamento do período de experiência de jovens e desempregados para 180 dias, em vez dos 90 como estava hoje, com a nuance de que os estágios são descontados, os estágios que essas pessoas fizerem são descontados deste período. Flexibiliza-se o contrato intermitente, portanto reduz-se o período mínimo de prestação de trabalho para 5 meses em vez de 6, com o mínimo de 3 meses em vez de 4. Para acesso depois à cobertura. Sim, e diz, caso o trabalhador exerça outra atividade, o montante que recebe pode ser reduzido à compensação prevista. Não é? E depois há um outro dado que tem sido bastante debatido ao longo dos anos, sempre que se tenta mexer na legislação laboral, que é a questão do banco de horas. E uma das propostas do banco de horas, e uma que é contestada, é que desapareça o banco de horas individual, não é? É contestado pelos patrões, que acham que não é uma coisa muito interessante, mas aparentemente vai-se facilitar o banco de horas grupal, ou seja, se houver um setor de uma maioria de trabalhadores numa equipa, de um grupo ou de uma secção, e 65% desses trabalhadores votem em vez dos 75 que estavam discutidos, portanto podem decidir aumentar o banco de horas, e portanto isto dá 2 horas por dia a mais, num limite de 50 horas semanais e 150 por ano, e isto pode vigorar por 4 anos. Estas são algumas das medidas, há outras, e alterar o Código de Trabalho é uma coisa que tem muito que se lhe diga, mas as reações dos parceiros e das pessoas com quem provavelmente tu trabalhaste para fazer o PrevPAP são as seguintes. Rita Rato diz que o Governo escolheu este caminho, contará com o PSD, o CDS, a direita e o patronato. O Zé Soeiro, do Bloco de Esquerda, diz o seguinte: é um acordo à direita que abre um conjunto de janelas por onde a precarização das relações laborais pode entrar à vontade. Num comunicado do PCP dizia-se que o acordo agora subscrito pelo Governo PS na concertação social confirma as opções de classe do PS ao serviço do grande capital. O que é que como é que respondes aos teus caros colegas? Ora bem, sobre isso e sobre este tema, que é um tema central, acho que valia a pena perder algum tempo com ele para dizer algumas coisas. Antes de mais, não é só, enfim, algumas dúvidas que algumas das medidas possam surgir à esquerda, têm surgido desde sempre à direita, e portanto a direita não nos tem acompanhado nas nossas mudanças à legislação do trabalho. Mas aparentemente está a favor destas alterações. Duvido. Declarações do PSD... Mas veremos. Agora, eu não quero pronunciar-me em concreto nesta fase, o dia já o disseste, porque agora vamos iniciar o processo de trabalho durante os 30 dias de consulta pública e, portanto, há um trabalho normal de diálogo no Parlamento que pode ou não redundar, enfim, em mudanças que o próprio grupo parlamentar do PS pode, enfim, suscitar neste processo agora durante o próximo mês. E, portanto, não querendo antecipar esse debate em concreto e o desfecho deste processo, porque não devo fazer e porque esse trabalho vai agora iniciar-se, algumas notas. A primeira tem a ver com a forma como a legislação do trabalho foi alterada na anterior legislatura.
A direita diz com alguma frequência nos nossos debates parlamentares que nós não mexemos no Código de Trabalho e não mexemos no Código de Trabalho porque foi esse Código de Trabalho que permitiu criar riqueza, enfim, e aumentar o emprego. Há 4 coisas que não mexeram, deixa-me interromper. Força. Não mexeram nas férias, ou não há propostas para que as férias passem aos 25 dias e estão em 22, no valor das horas extra, no descanso compensatório por trabalho suplementar, que acabou, e nas compensações por despedimento. Nada destes 4 pontos está incorporado nessas propostas de alteração. Certo. E isto é algo que vem sendo reivindicado pelos partidos que suportam este governo e que também foi muito criticado pelo PS. Sim. Bom, a ver, as reivindicações são normais, portanto, a questão das reivindicações e a questão da tensão positiva que existe no diálogo parlamentar e social na sociedade portuguesa, eu acho que é perceptível. Existem, enfim, interesses por vezes contraditórios na análise destas matérias, sobretudo na legislação do trabalho, e portanto encaro com muita naturalidade e não diabolizo, nem entro em grandes ansiedades com essas discussões, porque é no debate e é no entendimento depois concreto que as coisas se fazem e no caminho que temos vindo a fazer. As alterações que estamos a fazer ao Código de Trabalho são aquelas que cumprem escrupulosamente aquilo que está no programa do Governo. E, portanto, o programa do Governo vai ser cumprido em matéria de legislação do trabalho, um programa do Governo votado pelo PCP e pelo Bloco e pelo PEV, e que tem vindo a melhorar no concreto a vida das pessoas, quer nas matérias laborais, quer noutras matérias, nomeadamente rendimentos e política de rendimentos, pensões, etc. Matérias próximas, a regularização, um novo regime dos trabalhadores independentes, etc. Agora, o que a direita dizia era uma coisa que era uma espécie de um realismo mágico, que era a ideia de que nós mexíamos na legislação do trabalho e a legislação do trabalho por si só cria emprego. Isso está por escrever em qualquer... Não conheço nenhum estudo que relacione mexer numa lei e essa lei criar emprego. Cria emprego, entre muitas outras coisas, e depois vamos discutir se esse emprego é de qualidade, tem quantidade e qualidade, digamos assim, na contratação. O que permite mexer é precisamente a confiança que as pessoas têm, o aumento dos rendimentos, a confiança das empresas, o próprio sistema bancário, o sistema de financiamento. Há muitas questões que se relacionam à estabilidade política, que se relacionam com a criação de emprego. Nenhuma delas está diretamente associada a uma mexida em concreto na legislação do trabalho. Mas, ao contrário do que a direita diz, e ao contrário do que por vezes se popularizou no nosso debate político, é completamente falso que essa legislação esteja intocada até hoje, mesmo antes destas medidas. A direita, se a memória não me falha, fez 7 alterações ao Código de Trabalho. O Código de Trabalho tem 500 e tal, e exclui aqui, obviamente, a Lei Geral do Trabalho em funções públicas e a questão, por exemplo, das 35 horas e outras, mas falando só da legislação do trabalho, o Código Laboral. São 500 e tal artigos, dos quais a direita mexeu, digamos, em menos 10. Nós, desde o início da legislatura, já fizemos mais de 7 alterações à legislação do trabalho. Aumento do salário mínimo, a reposição dos feriados, a responsabilidade subsidiária das empresas de trabalho temporário, uma medida muito criticada pela direita, a lei de transmissão do estabelecimento, a nova lei de transmissão do estabelecimento, respondendo, enfim, não se legisla em função de casos concretos, mas em função de uma certa fuga que identificamos na legislação. Eu próprio estive empenhado nessa legislação. Aliás, foi a primeira lei laboral que entrou no Parlamento com o símbolo do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e, portanto, foi simbólico desse ponto de vista e foi recentemente, portanto, foi no verão do ano passado. Para que se perceba, transmissão de estabelecimento, isto vem do caso concreto da PT, não é? Isso. E do facto de uma empresa, quando compra outra, não poder despedir os trabalhadores à vontade, de forma muito resumida e simplista. Resumido, exatamente. Portanto, consagramos o direito da oposição do trabalhador a essa transmissão de estabelecimento e salvaguardamos por essa via aquilo que consideramos algo legítimo numa relação laboral. A legislação do trabalho só existe para proteger o trabalhador. Os tribunais de trabalho, há bocado eu falei dos tribunais de trabalho, só em tese, não é só, mas o seu trabalho incide sobre a parte mais fraca da relação laboral, que é obviamente o trabalhador. As relações sociais não são isentas, não são neutras e, portanto, no trabalho muito menos. E é por aí que nós interviemos. A lei de combate ao assédio no trabalho, assédio moral, e, portanto, foram feitas várias alterações, entre outras, para além da própria política de devolução de rendimentos, que, ao longo deste período, tiveram sempre o acordo da esquerda e tiveram sempre a oposição da direita. A direita fez alterações no Código de Trabalho tendo por base, essencialmente, 3 fatores. Primeiro, compressão salarial, por via direta ou indireta,
extinção de feriados sem remuneração, mais dias trabalhados, digamos assim, é decréscimo salarial concreto, é acréscimo. Por essa razão, já devíamos acréscimo. ter voltado a ter 25 dias de férias e não ficar nos 22, não? Eu não estou em desacordo com a discussão em torno dos dias de férias, nem a discussão do horário de trabalho, por exemplo, é uma matéria, os tempos de trabalho de uma forma geral, o trabalho por turnos e, portanto, há muitas matérias na legislação do trabalho que não vão ficar resolvidas nesta legislatura. Mas achas que isto não pode ser incluído nesta proposta que vai agora ser discutida pelo Governo? Não me parece por uma razão, e já vou a essa proposta em concreto e a terminar com ela, com a proposta do Governo, porque essa proposta responde... Estamos quase a terminar. Essa proposta responde a um processo que foi feito pelo Governo para responder não só ao livro verde das relações laborais, que fez de certa forma o diagnóstico das relações de trabalho, responde ao trabalho que foi feito na concertação e responde às medidas que estão no programa de Governo. E, portanto, o programa de Governo é a bússola, e nomeadamente o fim de banco de horas individual, é a bússola para orientar as mexidas... A baliza é essa. A baliza é essa. E essa é uma baliza que nós temos vindo a cumprir e que em si mesmo é algo de destacar, porque é raro, se formos ver a história recente, enfim, recente ou menos recente do país, o cumprimento das medidas nesta área é normalmente algo muito difícil e muito exigente. E, portanto, nós só cumprimos as medidas, parece que já estamos de certa forma, a augurar algumas expectativas. Agora, essas questões são importantes, mas eu ainda iria só um pouco atrás para aquilo que estava a dizer que parece importante. Portanto, a direita tem um modelo de sociedade, digamos assim, na área laboral, que pressupõe essencialmente três coisas, que foi exatamente o que fizeram. Depois há várias mexidas legislativas que concorrem para isto. Compressão salarial, como estava a dizer, a segmentação do mercado de trabalho. Portanto, a segmentação do mercado de trabalho, dizendo, grosso modo, que existe muito desemprego jovem e que, portanto, que a melhor coisa que temos a fazer é precarizar todos. Portanto, a velha ideia dos novos contra os velhos, que foi algo que sentimos muito durante essa governação, é algo que, perante um problema concreto, que é evidente que existe mais desemprego jovem, oferece a resposta errada, que é vamos então precarizar toda a gente. E um terceiro ponto que foi muito importante na individualização das relações de trabalho, que é a quebra da contratação coletiva. E, portanto, nós ainda não estamos aos valores de pré-crise, digamos assim, os valores antes do anterior governo, mas... Sendo que continua a vigorar a ideia de que se a empresa decidir denunciar o contrato coletivo, ele cai, não é? Isso, a questão das caducidades não está... mas essa não é a única forma de certa forma, acelerar a contratação coletiva. E, portanto, entre muitas outras questões muitas outras medidas que já foram feitas em torno desta questão, nomeadamente o próprio período máximo para a publicação das portarias, etc., evidencia-se algo muito interessante na evolução dos trabalhadores abrangidos por contratação coletiva. É que já aumentaram mais de 500 mil desde que este governo iniciou funções. E, portanto, o diálogo social é importante para preservar várias das dimensões que nós estávamos aqui a falar. Por exemplo, o horário de trabalho. Quando falamos do horário de trabalho, o período máximo do horário de trabalho não é o período... naturalmente que ele se torna indicativo, mas não é o período que muitos setores, mesmo no setor privado, têm de horário de trabalho. Existem setores que, por negociação coletiva, banca, seguros, shops jornalistas e outros, depois podemos dizer que se esses horários são não cumpridos, é outra questão. Mas por negociação têm um horário de trabalho inferior às 40 horas, entre as 35 e as 37,5, na maior parte dos casos, têm feriados próprios e, portanto, têm outro tipo de benefícios e de enquadramento laboral que está na órbita da negociação coletiva. Porque se nós tirarmos tudo da negociação coletiva, então também deixa de fazer sentido procurarmos que mais pessoas estejam abrangidas pela negociação coletiva. Porque se as pessoas não estão abrangidas pela negociação coletiva, têm a legislação laboral, o Código de Trabalho, como rede de relacionamento. Parte-se do princípio que para a negociação coletiva e para os contratos coletivos de trabalho estão reservadas matérias que permitem ir além daquilo que é o padrão, digamos assim, da nossa sociedade. Dito isto, essas propostas que o Governo apresentou resultam de um trabalho que eu acho que foi um trabalho sério. É um trabalho que teve por base muitas discussões, muitos debates, muito diálogo com os nossos parceiros e com outros agentes sociais e sindicais e patronais e baseia-se a partir do livro verde. O livro das relações laborais foi um documento que foi desenvolvido, nós fizemos até recentemente aqui uma audição pública sobre ele, há coisa de 3 semanas. E foi apresentada a sua revisão, não é? Porque Exatamente. já tinha sido apresentado, agora tivemos uma atualização, digamos assim, até com os impactos da evolução do salário mínimo, quando nos diziam, bom, mas vocês vão aumentar o salário mínimo, a direita dizia isso, e o desemprego vai aumentar. Não aumentou, como se sabe, e o efeito bola de neve sobre todos os salários está a ser positivo. Portanto, não é por acaso que o salário médio também aumentou. Portanto, tu reveste nesta proposta com esta... Não, agora, essa proposta... Reserva de que ela vai ser trabalhada e pode ser reserva de que ela vai ser trabalhada. Essa proposta tem medidas que, podendo não corresponder
enfim, há expectativas que todos possamos ter de resolução de todos os problemas que todos identificamos, ou que muitos identificamos, tem propostas que são positivas e que melhoram no concreto. Corresponde às tuas expectativas do que tu gostavas que acontecesse? Enfim, eu sou um otimista relativamente às possibilidades que temos de melhorar a vida das pessoas, mas sou um insatisfeito e, portanto, acho que é sempre possível ir mais além. E, portanto, certamente que as mudanças que queremos fazer na legislação do trabalho não vão ficar por aqui, e continuaremos a trabalhar estas dimensões. No caso, a revolução que vai ser feita, numa das medidas que me parece importante, na tipificação dos contratos a termo, que hoje em dia são a norma, 87% dos novos contratos, das novas inscrições na Segurança Social, correspondendo, portanto, a novos contratos, são de contratos a termo. Nós somos o terceiro país da Europa, o terceiro ou quarto, creio que somos o terceiro, segundo o último trimestre, em que o peso da contratação a termo é mais pesada, portanto, é a norma da contratação. Isto tem custos. Eu creio que nós ganhamos parte da sociedade para o combate à precariedade, ou o essencial da sociedade, demonstrando que a precariedade é má individualmente, obviamente, não há precariedade boa, essa ideia de que é melhor estar precário do que não ter emprego. Bom, isso é a discussão entre cortar um braço ao outro, mas o ideal é mesmo ter os dois, porque não é necessariamente uma opção racional. E, portanto, como sociedade, o problema não pode ser individualizado. A precariedade é cara com os custos que tem para a segurança social, é cara a médio prazo, por exemplo, naquilo que tem de impacto no adiamento de soluções de emancipação individual, de natalidade, etc. E, portanto, as questões da legislação do trabalho são sempre um problema de sociedade, independentemente do contrato individual de cada trabalhador. O que se vai fazer nos contratos a termo é uma mudança muito significativa. Portanto, a limitação do período máximo que é possível um trabalhador estar abrangido por um contrato a termo e, sobretudo, uma mudança que me parece relevante. Que a alteração vai ser para... Vai-se reduzir um ano, portanto, reduzir 3 para 2 e os contratos a termo incerto de 6 para 4. 6 para 4. E a ideia de que um trabalhador, como objeto para o seu contrato de trabalho, para um primeiro contrato de trabalho, é ser um primeiro contrato de trabalho, portanto, ser a termo porque é o primeiro, é uma parvoíce. Portanto, não é porque um trabalhador é um trabalhador jovem, ou, enfim, parte específica é um trabalhador jovem, que esse contrato tem que ser a termo. E, portanto, esse impedimento que vai ser feito no objeto dos contratos a termo é uma das medidas de ganharmos, do ponto de vista até de debate público, o debate em torno da segmentação do mercado de trabalho, creio eu. Agora, quando se procura um acordo de concertação que me parece relevante até para preservar os ganhos que um acordo desta natureza traz, e parece-me evidente que várias destas medidas redundarão numa melhoria concreta das condições da legislação do trabalho em Portugal. O objetivo não é mesmo piorá-la, é mesmo melhorá-la, e há várias medidas que a fazem evoluir nesse sentido. São medidas que pressupõem equilíbrios de forças e um diálogo participado entre forças que muitas vezes são contraditórias quando analisamos a legislação do trabalho. Por isso é que isto é tão sensível. Podíamos estar aqui, Tiago, mais horas a falar sobre trabalho e tínhamos muito que falar, mas agora eu gostava que falássemos rapidamente passássemos para a atualidade e queríamos colocar-te duas questões, nomeadamente, gostávamos de começar pela Palestina. Dos 193 Estados-membros da ONU, da Organização das Nações Unidas, 187 reconhecem diplomaticamente o Estado da Palestina. Em abril deste ano, o plenário da Assembleia da República aprovou o voto 515-12, proposto pelo PCP, que condenava o massacre da população palestiniana ocorrido a 30 de março, e onde se pode ler no ponto 4, o Parlamento exorta o governo português a proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina, seguindo o exemplo de numerosos outros países. Tu votaste favoravelmente, aliás, em contraponto ao resto da maioria da bancada socialista. Quando é que tu achas que este momento deve acontecer? Porquê que isto ainda não aconteceu? Ora bem, aí não era mesmo mais umas horas, nós tínhamos aqui uns dias para discutir. Porquê é que não aconteceu? Há certamente muitas razões. É uma zona do mundo que tem impacto, e esse conflito em concreto tem um impacto tremendo na geopolítica internacional. O problema da Palestina, na minha opinião, tem vindo a ser agravado pelas decisões mais recentes, nomeadamente a administração norte-americana, que sempre foi ali um pouco, não foi provavelmente um fiel, mas sobretudo, não foi um fiel da balança, mas sobretudo no desfecho da presidência do anterior presidente, deu sinais que me pareceram positivos para a resolução. A ideia de que nós vamos resolver um problema daquela natureza, humilhando um proto-estado, ou um povo, ou enfim, ou continuando a insistir no caminho que temos vindo a insistir como comunidade internacional, não vai resolver nenhum problema e vai continuar a alimentar
os problemas que temos vindo a assistir. Eu, sobre a questão do conflito israelo-árabe, não tenho propriamente uma posição nem minimamente bipolarizada, nem dicotómica, e, portanto, entendo que, no caso de Israel, que tem todo o direito à sua existência, tem, ao longo da sua história, muitas vezes razão em vários dos conflitos regionais, incluindo, por exemplo, na última guerra do Líbano, para dar um exemplo. Portanto, não tenho mas a questão não é tenho porque uma é que o Estado posição. português Agora, não reconhece essa questão em concreta, não tenho uma resposta para ela, portanto, parece que o PS também não tu votaste bastante desalinhado do resto da tua bancada. Entendo que esse reconhecimento deve existir como forma de preservar precisamente um equilíbrio, uma arbitragem na resolução do conflito. E, portanto, é nesse sentido que me parece muito importante que Portugal possa acompanhar a tendência geral, até porque eu não tenho dúvidas que a tendência certa, digamos assim, da história é mesmo encontrar uma solução de dois Estados, com uma capital internacional, não uma capital, enfim, ocupada, de uma forma até muitas vezes, enfim, imoral, na forma como o debate político é feito a partir de Israel, e portanto, parece-me que se esse reconhecimento não for feito, não se resolve nenhuma situação, nem a comunidade internacional sequer será interlocutora válida por parte dos olhos palestinianos e por parte de quem também acompanha a sua luta, como parte de uma arbitragem internacional para o conflito, que é a única solução possível para o conflito israelo-árabe. Mudando radicalmente de tema, mas continuando na atualidade, hoje é Dia Mundial do Ambiente e gostava que falássemos de Algesur. O Governo apoia a realização do furo de prospecção de petróleo em Algesur, mas continua a dizer que o país vai conseguir ser neutro em carbono em 2050. Perguntei se não achas que isto é paradoxal e se o PS, como acusam muitas pessoas e quantos detalhes do furo, está capturado pelas petrolíferas. Não, capturado pelas petrolíferas, creio que não está. Enfim, não me parece lobby, que seja... não é? Sim, não. Está influenciado, toma as suas decisões com base nos interesses... Não me parece. Eu não estou provavelmente, pessoalmente, para dar o meu exemplo, capturado por nenhum lobby, muito menos de petrolíferas, e não tenho uma posição contrária à prospecção. Uma coisa é a prospecção, dentro de critérios estabilizados pela agência competente, e, sobretudo, perceber se nós, como Estado, temos ou não petróleo offshore, digamos assim. Não faço a menor ideia, não sou especialista nessa área, nem tenho qualquer tipo de interesse nessa área. Acho importante saber se temos para decidir o que é que queremos fazer como país. Portanto, há exemplos internacionais, até na Europa, de países que têm essa prospecção e essa prospecção não conflitualiza a prospecção em concreto. Pois é, porque os contratos que o Estado português assinam são de prospecção e exploração. Isso. E, portanto, a reserva das pessoas está no facto de que, bom, uma vez permitindo o furo, vai-se fazer tudo. Não há limite nenhum. Já houve declarações até do próprio Primeiro-Ministro, que há poucos dias, precisamente separando bem as coisas e delimitando bem as coisas. Compreendo as preocupações, enfim, das populações dessa zona. Eu próprio tenho recebido muitos e-mails, aos quais vou procurando responder na medida do possível. Eu diria que é mais do que essa zona, não é? Sim, não, é um problema nacional, estou a dizer dessa zona em concreto, porque os e-mails que eu recebo são sobretudo de cidadãos e de habitantes dessa zona e sobretudo de Algesur. Pelo menos assim se identificam, é nesse sentido. Agora, é um problema nacional e claro que Portugal tem que discutir o que é que quer fazer do ponto de vista energético, sendo certo que o caminho da história, digamos assim, é o caminho da descarbonização e é o caminho que deve ser prosseguido e, aliás, somos até pioneiros em várias medidas. Por isso é que parece estranho esta... Não parece que seja... Extrair petróleo ou não parece paradoxal, enquanto país, procurarmos identificar que recursos temos, recursos naturais, obviamente, e o que queremos fazer com eles e de que forma é que eles até podem permitir, enfim, salvaguardar outro tipo de soluções para o país. E não quero antecipar nenhum tipo de solução, mas, por exemplo, os fundos de investimento da Noruega e a sua relação, por exemplo, com o seu sistema de pensões estão muito dependentes, por exemplo, da própria prospecção. Também é verdade que os royalties que paga uma petrolífera lá em cima, comparado com os contratos cá em baixo, nem sequer se comparam, não é? Estou só a dar um exemplo de um país que não corresponde ao nosso padrão, digamos assim, quando pensamos na exploração petrolífera e que também se está a descarbonarizar, digamos assim, e a procurar soluções alternativas e não poluentes, até na combustão dos carros. E, portanto, não considero contraditório e considero que muitas destas matérias, quer a matéria ambiental, quer outras, muitas vezes entramos em grandes bipolarizações e em grandes
as capturas dos lobbies, etc. Muitas vezes existem só soluções e opções que procuram compatibilizar diferentes interesses, certamente, e aqui também vou à questão da legislação laboral, e esses diferentes interesses não têm que estar necessariamente capturados por A, por B ou por C, e creio que é no diálogo com as diferentes forças, com as populações, com os partidos, com os agentes, que chegamos a soluções para a melhoria da comunidade. Este foi o primeiro episódio do Passos Perdidos, o programa do É Apenas Fumaça, em parceria com o portal Hemiciclo. Obrigado, Tiago Barbosa Ribeiro. Obrigado pelo convite. Deputado do Partido Socialista. Do É Apenas Fumaça, produziram este episódio o Bernardo Afonso, o Frederico Raposo, a Maria Almeida, o Pedro Zuzarte, o Ricardo Ribeiro, a Sofia Rocha, o Tomás Pinho e eu, Pedro Miguel Santos. Do Hemiciclo contámos com o David Crisóstomo e com o Luís Vargas. A música que ouviram é do Bernardo Afonso, as animações são do Luís Vargas. Ouçam e vejam este episódio em apenasfumaca.pt e em hemiciclo.pt. Podem ainda ouvir mais episódios subscrevendo Apenas Fumaça no iTunes, no SoundCloud, no YouTube e também noutras aplicações de podcast. Estamos ainda na Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitário do Minho, na Rádio Alma Bruxelas e na Shifter. Até já. Quero terminar, Sr. Deputado. A proposta de lei foi aprovada.